paz do Senhor, nobres seminaristas, esta é a aula de número 4 da nossa disciplina do curso avançado em Teologia, Introdução ao Apocalipse, tá? Lembrando, nobres estudantes, que tem uma obra que é muito interessante, comentário exegético, material de cabeceira, para quem quer compreender melhor as questões do Apocalipse e das revelações contidas no grande livro das revelações acerca do fim de todas as coisas, tá? Tá aqui, comentário exegético, Grant Osborne, muito bom, para quem quer continuar buscando aí conhecimento, tá bom? Continuando a nossa aula de número 4 agora, apesar da aula ser de número 4, o conteúdo ainda vai ser alusivo aqui, ó, à nossa aula 3, para que a gente feche aqui. Nós temos aqui os 144 mil selados de Israel, as duas testemunhas, a mulher e o dragão. Vamos lá. Quando a gente observa essa tratativa dos 144 mil, lembrando que aquele grupo herético lá, as testemunhas de Jeová, dizem que os que serão salvos serão apenas 144 mil. Eles estão colocando aquilo no patamar da salvação de modo geral, o que é uma aberração. Quem são esses 144 mil selados de Israel? O nome pressupõe, sugere, indica, revela, demonstra que são de Israel. É uma tratativa sobre o povo de Israel. O texto é muito claro, o texto bíblico é muito claro. Não dá para pensar em outra coisa senão esta. Nós vamos falar das duas testemunhas, a mulher e o dragão. Aqui neste quadro, nós vamos apresentar a visão dos assinalados. Quem são esses assinalados aqui? Apocalipse, capítulo 7, versículos do 1 ao 8, é uma tratativa dos assinalados. Assinalados de quem? Olha aí, ó. Quem são esses aí? Rúben, Judá, Rúben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, José, Zebulon e Benjamim. Perceberam que aqui parece que está faltando alguém? Observe que aqui a tribo de José, aqui José ele é contado. Observou que José aqui é contado? Observou que José aqui ele aparece? Mas tem um que não aparece aí. Vamos lá. Das 12 tribos lá, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zebulon, Diná, Benjamim e José. Não é isso? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Zebulon, Diná, Benjamim e José. 12. Viu que eu contei? 12. Já observaram que aqui dos nomes que eu falei, tem um nome que não aparece aqui? Isso aqui está lá no texto bíblico, viu? Está lá no texto bíblico, não é invenção não. Tem um nome, tem uma tribo que não aparece aí. Qual é a tribo? Pastor Elidiano. Qual é a tribo que não aparece aí? É a tribo de Dan. A tribo de Dan é indicada aí como uma tribo que foi a primeira a se envolver em idolatria. A quem diga, a quem indique, a quem demonstre e apresente questões que levem, por inferência, a acreditar que o anticristo, que o falso profeta, o dissimulado das religiões, viesse a partir desta tribo. O texto bíblico diz isso, professor? Não. O texto bíblico não diz isso. Mas entenda, por que Dan faria? Porque Dan é uma das tribos de Israel. E por que ela não consta entre os assinalados? É uma questão a se refletir. Por que ela não consta no número dos assinalados, professor?
Por que ela não está assinalada aqui, professor? Por que ela não está aparecendo aqui, professor? É porque ela não tem parte com esse grupo aqui. É simples a resposta implícita. Ela não tem parte neste grupo. Se ela não está assinalada, então a partir dela, se ela não está assinalada, então já, no mínimo, por indução, no mínimo, se deduz, por dedução, no mínimo, se deduz que a tribo de Dan não foi uma tribo que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, porque não há lugar para eles aqui. Isso é uma questão óbvia. Então, este aqui é o primeiro quadro. No segundo quadro aqui, a gente apresenta o quê? A visão dos mártires da grande tribulação. Aí há uma grande questão, e aí, isso aqui é aula teológica, é conteúdo teológico. Gente, tome muito cuidado, porque você tem que se atentar às questões que estão na Bíblia. Se a igreja não vai participar da grande tribulação, então, quando João vê os mártires da grande tribulação, se eu digo que a igreja não vai participar da tribulação, então a igreja não pode ser este grupo aqui. Se eu digo que a igreja vai passar pela grande tribulação, então eu posso deduzir que estes mártires vistos por João são a igreja, mas não, a igreja não participará da grande tribulação. A igreja não participará da grande tribulação. Quem são esses aqui? É a igreja? Não, por quê? Porque a igreja já foi arrebatada. A igreja já foi arrebatada. Ah, pastor, então quem são esses aqui? Esses aí não serão aqueles assinalados? Não são os assinalados, não? Das 12 tribos de Israel? Os 144 mil não são eles, não? Não. Porque eles não são os mártires. Eles estão guardados, escondidos. Por 1260 dias, é o que a gente observa. Apocalipse capítulo 12. O texto é muito claro, é o que se observa. Não é a igreja porque ela já foi arrebatada. Professor, então quem é? Não são não os 12 assinalados, não são os assinalados, não são os assinalados porque eles estão preservados. Não são os assinalados porque eles estão preservados. Veja bem, vamos abrir a Bíblia aqui. Abrir a Bíblia é força de expressão. Na realidade, vamos abrir o aplicativo da Bíblia Sagrada. Vamos abrir o aplicativo da Bíblia Sagrada. Vamos lá para o capítulo 12, para os versículos 5 e 6. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu e para o seu trono. Claro que isso aqui é uma tratativa clara da pessoa de Jesus. Só que aqui a narrativa apresenta que nasceu e apresenta que já o seu nascimento, a sua ascensão ou a sua assunção ao céu. Quando ele é assunto ao céu, ele nasce e vai para o céu, para o seu trono. Isso aqui é o que está dizendo o texto. E a mulher o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O período onde os assinalados por Deus, contidos aqui em Apocalipse,
Esses assinalados, que são do primeiro grupo lá, quem são esses assinalados, professor? Aqui, quem são os assinalados? Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 8. Quem são os assinalados? São os remanescentes de Israel. 144 mil, equivalendo a 12 mil de cada tribo. Perceberam? Esse grupo aqui está guardado em Deus, preservados por Deus, por 1260 dias. Jesus veio de qual tribo? Judá. Ele é o quê? Ele é quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É o que diz lá, Apocalipse, capítulo 5, e versículos do 1 em diante. Vamos lá o que diz o texto? Versículo 5, capítulo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha ali. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, quando o texto bíblico está dizendo, em capítulo 12, versículos 5 e 6, referindo-se à mulher que deu à luz, está falando de Israel, que por meio da tribo de Judá, este remanescente, ele nasceu, subiu e está no seu trono. E Deus guardou este remanescente, assinalando-os e protegendo-os, segundo Apocalipse capítulo 12, versículo 6, por 1260 dias. E aqui, então, a gente encontra, neste quadro aqui, a visão dos mártires. Não é a igreja, porque já foi arrebatada. Não são os assinalados, porque estes estão preservados. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E quem são esses aqui, então? São os gentios, são as pessoas que durante o período da grande tribulação não se curvaram e não se renderam à besta. E por conseguinte, deram ouvido à pregação das duas testemunhas. Por conseguinte, deram ouvidos à pregação das duas testemunhas. Então, diante disso aqui, o que é que a gente observa? Que deram ouvidos à pregação das duas testemunhas. Então, essas pessoas se recusaram a aderir à proposta da besta, proposta do anticristo, e, por conseguinte, por sanção impetrada contra elas, foram degoladas, foram mortas, enfim, foram destruídas por causa da sua crença, por causa da sua fé. Certo? Então, meus nobres seminaristas, o que isto aqui apresenta? O que é que isto aqui apresenta? Aqui apresenta, na sequência do nosso conteúdo aí, as duas testemunhas. Aqui sim. Aqui é que as coisas começam a criar um certo tumulto. Quem são essas duas testemunhas aqui? Aí há quem diga, e aqui eu vou desconstruir algum mito aí. Claro, faz o menor sentido dizer quem. A Bíblia fala duas testemunhas. Aí alguém diz o seguinte: pastor, mas essas duas testemunhas aí é Enoque e Elias. Aí eu disse: Enoque e Elias? Por quê? Por que razão Enoque e Elias? Aí alguém diz: porque eles não morreram. Porque eles não morreram.
então eles têm que vir para morrer. Aí usa o texto bíblico, Hebreus 10, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Seguindo disso aí, partindo disso aí, segue-se o juízo. Ora, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Passou disso aí, segue-se o juízo. E quem disse que tem que morrer? Então, se fosse assim, e a igreja que vai ser arrebatada, vai morrer por acaso? Quem for arrebatado vai morrer por acaso? Se é que tem que morrer, então não vai ter arrebatamento para quem está vivo, porque Paulo diz, nem todos dormiremos, mas nós seremos arrebatados, mas convém que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, então não vai morrer, não é isso? Então, se não vai morrer, então, meu amigo, o que se observa então, se não vai morrer, então essas duas testemunhas têm que ser Enoque e Elias, porque eles não morreram, porque Enoque foi trasladado. Elias foi levado ao céu. Então eles teriam que vir pregar, por qual razão? Se Deus levou Enoque para o céu, Deus trasladou para ele não ver a morte. Como é que é isso? Então, está desconstruída a tese de que poderá ser Enoque ou Elias. Porque se eles não morreram, por que deveriam vir para morrer? Só para cumprir no texto bíblico que uma vez vivo tem que morrer. Mas isso é uma tratativa a respeito de que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Não é Hebreus 10, 27, não. É outro versículo. Mas ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Sim, quando vai morrer é só uma vez, não são duas vezes, não. Mas não quer dizer que vai morrer. Por quê? Porque o texto bíblico nos dá respaldo de que a igreja será arrebatada. Os vivos serão arrebatados. Essas duas testemunhas poderão ser qualquer pessoa que esteja viva para receber a delegação de ministrar a palavra de Deus levantado dentre as pessoas para pregar o evangelho. Aí alguém pergunta que não quer calar, vai ter salvação depois do arrebatamento da igreja? Ô meu querido, vamos para o texto bíblico. Essas duas testemunhas vão pregar para quem? E esses mártires que vieram da grande tribulação estão fazendo o que aí? Estão fazendo o que aí? Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 20. E versículos de números 4, 5 e 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado poder para julgar. E foi-lhes dado poder para julgar, poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ora, vamos lá. Se eles não adoraram a besta, pressupõe que no tempo em que foram degolados, a besta já estava com seu trono erigido sobre a terra. Mas eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se eles foram degolados, vem comigo aqui. Vem comigo. Se eles foram degolados por não adorar a besta, por não receber o selo da besta, por estarem negando a besta, se eles morreram por causa disso, então eles morreram em qual período? Morreram no período da grande tribulação, onde a igreja já estava arrebatada. Onde eles, quando morrem, recebem. E aí, quando João observa Apocalipse, capítulo de número 7, e aí os versículos do 9 ao 17,
ele está apresentando. E depois destas coisas olhei e eis que vi, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 2 perguntas. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, meu amigo, é o que diz o texto bíblico, tá? Então, aí alguém diz assim: professor, então eu vou esperar chegar esse dia aí? Meu amigo, se hoje o camarada não está disposto a derramar suor pela obra de Deus, você acha que quem não está disposto a derramar suor estará disposto a derramar sangue? Você acha que pessoas estão hoje negando por causa de coisas simples? Você acha que vai sustentar a sua fé diante de atrocidades contra a humanidade, diante de catástrofes derramadas, diante de demônios que assolarão as nações e a humanidade, diante de propostas terríveis de aniquilamento contra pessoas? Você acha que quem hoje não é capaz de sustentar a sua fé sem nenhuma dor, você acha que sustentará a fé debaixo de dor? Então, meu amigo, tome cuidado, preparemos-nos para que não estejamos fazendo parte disso aqui, para que estejamos na glória, nas bodas do Cordeiro, recebendo o galardão segundo aquilo que o Senhor Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, meu amigo, essa aula de número 4, esta é a nossa aula de número 4. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de algumas coisas que estão dentro deste conteúdo aqui. Daqui a pouco nós retornaremos. Esta é a nossa aula de número 4. Continuamos aí no próximo bloco.